Um pai deve ser um protetor, um símbolo de segurança contra o caos do mundo. Mas o que acontece quando esse protetor se torna um predador? Este episódio examina 2 casos em que pais, consumidos pelo fracasso e por uma necessidade desesperada de controle, escolheram aniquilar justamente as famílias que deveriam proteger, deixando para trás uma história de certeza arrepiante e outra de silêncio agonizante. Na cidade abastada de Westfield, Nova Jersey, a mansão vitoriana de 19 cômodos, conhecida como Breeze Knoll, era um símbolo do sonho americano. Era o grande palco da vida de John List, um devoto professor da escola dominical e contador reservado. Para seus vizinhos, ele era um homem meticuloso e exigente, tão correto que às vezes cortava a grama usando terno e gravata. Por trás da impressionante fachada da mansão, a casa e o homem já caíam secretamente em decadência. E quando o mundo das quando o mundo cuidadosamente construído de João finalmente começou a desmoronar, ele decidiu que sua família também precisava ser apagada junto com ele. Na manhã de 9 de novembro de 1971, após os filhos irem para a escola, João List pegou sua pistola 9mm e iniciou seu trabalho sombrio. Ele entrou na cozinha e atirou na cabeça de sua esposa Helena por trás, enquanto ela tomava seu café da manhã. Em seguida, ele subiu até o apartamento no 3º andar da mansão e atirou em sua mãe de 84 anos, Alma, logo acima do olho esquerdo. Ele levou o corpo de Helena ao salão de festas e limpou a cozinha cuidadosamente. Quando sua filha, 16 anos, e seu filho, Frederico, de 13 anos, chegaram da escola, ele os matou com a mesma frieza e precisão. Após matar 4 familiares, João fez seu almoço. Esse pequeno ato mundano diz muito, revelando um homem que não agia com raiva frenética, mas sim com uma calma e foco voltados para a tarefa. O trabalho dele ainda não tinha terminado. Ele foi até o banco para encerrar as contas dele e da mãe. Depois, no detalhe mais arrepiante de todos, ele foi até a Westfield High School para assistir ao seu filho de 15 anos, João Júnior, jogar uma partida de futebol. Ele torceu da lateral do campo, desempenhando o papel de pai orgulhoso pela última vez. Depois do jogo, ele levou João Júnior para casa e atirou nele várias vezes. Com a família morta, João colocou os corpos da esposa e filhos em sacos de dormir no salão de festas e deixou a mãe no sótão. Depois, sentou-se e escreveu uma carta de 5 páginas ao pastor, explicando que matou sua família, para salvar as almas deles da vergonha da pobreza e da influência corruptora do mundo moderno. Por fim, ele recortou seu rosto de todas as fotos da família, ligou o rádio numa estação religiosa e deixou as luzes acesas. Um último ato deliberado para fazer a casa parecer ocupada antes de sair pela porta e desaparecer no ar. Seu planejamento foi tão detalhado, cancelando entregas de correspondência e jornais, que quase um mês se passou até a horrível cena na Breeze Knoll ser descoberta em 7 de dezembro. Por quase 2 décadas, John List foi um fantasma. Ele assumiu nova identidade como Roberto Bob Clark e se estabeleceu em Denver, Colorado. Notavelmente, ele não reinventou sua vida, apenas a replicou. Ele voltou a ser contador e entrou para uma igreja luterana. E em 1985, ele se casou com uma mulher que não sabia nada sobre seu passado sombrio. Ele tentava recomeçar a vida que havia destruído. Essa rigidez psicológica, essa incapacidade de se tornar alguém realmente novo, acabaria sendo sua ruína. Em 1989, o caso estava arquivado. Frustrados, os investigadores decidiram apresentar a história no novo programa de televisão, Os Mais Procurados da América. O episódio focou em uma peça inovadora de arte forense, um busto de argila criado pelo escultor Frank Bender. Bender fez um perfil psicológico de List, raciocinando que um homem vaidoso e rígido provavelmente manteria o mesmo corte de cabelo e usaria o mesmo estilo de óculos de aro grosso. Ele envelheceu uma foto de List em 18 anos, criando uma projeção precisa de como o assassino poderia parecer. A transmissão funcionou. Uma mulher de Denver ligou dizendo que o busto era idêntico ao seu ex-vizinho, Bob Clark. Não era só o rosto. Como List, Bob Clark era um contador discreto e frequentador de igreja. Em 1º de junho de 1989, agentes do FBI o prenderam em Richmond, Virgínia. Uma cicatriz distinta atrás da orelha e uma impressão digital perfeitamente compatível confirmaram. O fantasma de Westfield havia sido capturado.
O cerne da motivação de John List era um sentimento catastrófico de fracasso pessoal. Ele perdeu o cargo de vice-presidente de banco bem pago, mas não admitia isso para a família. Para manter a ilusão de sucesso, ele começou uma farsa elaborada, vestindo-se para o trabalho todas as manhãs e passando seus dias na estação de trem. Ele gastou escondido as economias da mãe para salvar a mansão. Psiquiatras diagnosticaram List com transtorno obsessivo-compulsivo de personalidade. Transtorno obsessivo-compulsivo de personalidade é uma condição definida por uma necessidade patológica de ordem e controle. Quando a ruína financeira e a saúde debilitada de sua esposa trouxeram o caos, ele não conseguiu lidar e sua mente fragmentada racionalizou o assassinato como uma solução. Segundo sua lógica distorcida, ele não destruía a família, mas a salvava da vergonha e enviava as almas ao céu. Um exemplo do que especialistas chamam de filicídio altruísta. No julgamento de 1990, a defesa de List alegou que ele não era legalmente responsável por seu estado mental. A promotoria afirmou que suas ações foram frias e calculadas, destacando os assassinatos e a fuga planejados. A carta de confissão de 5 páginas foi a principal evidência. Em 12 de abril de 1990, um júri considerou John List culpado de 5 acusações de assassinato em primeiro grau. O juiz o condenou a 5 prisões perpétuas consecutivas, dizendo que ele não tinha remorso nem honra. John List morreu na prisão de pneumonia em 21 de março de 2008, aos 82 anos de idade. Apesar do horror, o caso foi enfim encerrado. John List deixou uma confissão, a cena do crime e evidências. Nosso próximo caso é marcado pelo oposto. Uma ausência total e assustadora de respostas. Morenci, Michigan, é uma pequena cidade de cerca de 2.200 pessoas, um lugar que se considera uma grande família. Em 2010, essa comunidade unida se tornou, contra a vontade, o cenário de uma tragédia marcada pelo silêncio. Aqui, John Skelton, pai em uma amarga disputa pela guarda, fez seus 3 filhos pequenos sumirem da face da terra. No outono de 2010, John Skelton e Tanya Zouvers enfrentavam um divórcio conturbado. Tanya havia recebido a guarda dos 3 meninos: Andrew, de 9 anos, Alexander, de 7 anos e Tanner, de 5 anos. O comportamento de John já preocupava. 2 meses antes, ele tentou fugir com os meninos para Malma, Flórida, e a polícia precisou trazê-los de volta. Apesar do alerta, um tribunal autorizou John a ficar com os filhos no dia de ação de graças. Na quinta-feira, 25 de novembro, os irmãos foram vistos pela última vez brincando no quintal do pai. Eles deveriam ser devolvidos à mãe no dia seguinte. Quando João não apareceu na sexta, o medo de Tanya crescia a cada ligação não atendida. Ela logo descobriu a verdade horrível. João estava em um hospital em Ohio após machucar o tornozelo em uma aparente tentativa de suicídio. A casa dele estava em desordem, cena de um colapso psicológico violento, e os meninos tinham desaparecido. Do leito do hospital, João começou a tecer uma teia de mentiras cruéis e contraditórias. Ele afirmou aos investigadores que entregou seus filhos a uma organização secreta, possivelmente ligada a uma comunidade Amish local, para protegê-los de supostos abusos da mãe. Essa afirmação era uma ficção calculada, criada para assassinar o caráter de Tanya, enquanto plantava uma falsa esperança que a impediria de ter qualquer tipo de encerramento. A polícia investigou e constatou que a história dele era infundada. Uma organização assim não separaria crianças dos pais em segredo, mas avisaria as autoridades. A mentira serviu como tortura psicológica, e as provas digitais revelaram algo ainda mais sombrio. Antes do desaparecimento dos meninos, João pesquisou na internet como quebrar um pescoço e sobre veneno de rato. Enquanto João oferecia fantasias aos investigadores, seu celular fornecia um sombrio rastro digital. O rastreamento indicou que o telefone dele deixou sua casa em Morenci na manhã de 26 de novembro. Ele percorreu cerca de 40 quilômetros ao sudoeste até uma área arborizada em Holiday City, Ohio. Às 5h04, o telefone ficou em silêncio por mais de 2 horas. A polícia acredita que foi nesse período de tempo, nessa janela escura, que John Skelton se desfez dos corpos de seus filhos.
Buscas massivas na área não resultaram em nada. Cada pista que ele deu aos investigadores era um beco sem saída deliberado. O FBI também descobriu que Joanne Taylor, que John dizia ser do grupo clandestino, era um perfil falso criado por ele mesmo. A teoria por trás das ações de John Skelton é assustadoramente simples. Isso não tinha a ver com salvar seus filhos, e sim com punir sua ex-esposa. Criminologistas chamam isso de filicídio por vingança contra o cônjuge, quando crianças são usadas como armas para causar sofrimento eterno. Ao eliminar Andrew, Alexander e Tanner e se recusar a contar o que fez, John garantiu que Tanya jamais teria paz. Ele assumiu o controle da forma mais absoluta que se pode imaginar. Uma agente do FBI relatou que, ao ser questionado por um pastor sobre os meninos, John disse: "Eu os mandei para casa." A agente entendeu isso como admissão passiva de assassinato, sendo casa o céu. Como os corpos dos meninos nunca foram encontrados, os promotores não puderam acusar John Skelton de assassinato. Em vez disso, em 2011, ele se declarou não contestar 3 acusações de prisão ilegal. Na sentença, o juiz chamou suas histórias de ridículas e o condenou a 10 a 15 anos de prisão. Por mais de uma década, Tanya Zouvers viveu em limbo, sofrendo uma dor causada intencionalmente por seu ex-marido. A comunidade de Morenci se uniu, realizou vigílias e instalou uma placa memorial para os meninos em um parque local. Em 2023, após 13 anos de uma incerteza agonizante, Tanya tomou a dolorosa decisão de declarar seus filhos legalmente mortos. Um gesto para dar a eles o respeito e o fim que o pai negou. Em março de 2025, um juiz concedeu a petição. Após cumprir sua pena máxima, John Skelton será libertado da prisão em 29 de novembro de 2025. Um homem que polícia e família acreditam ser um assassino triplo logo será solto. A verdade sobre o que ocorreu com Andrew, Alexander e Tanner provavelmente morrerá com ele, restando apenas um terrível silêncio ensurdecedor. Um pai deixou uma confissão, o outro deixou apenas mentiras. No final, tanto John List quanto John Skelton destruíram suas famílias para manter um senso distorcido de controle diante de seus próprios fracassos. O caso de John List é um livro fechado, seu horror preso nas páginas da história. O vazio deixado pelos irmãos Skelton ainda é uma ferida aberta e assustadora no coração da pequena cidade. O que você acredita ser o maior horror? Uma verdade monstruosa ou um silêncio absoluto? Se essas histórias tocaram você, inscreva-se para mais análises de casos complexos. Convidamos você a compartilhar seus comentários respeitosos abaixo. Obrigada por assistir.